Boa noite a todos, sou o professor Marros e hoje a gente vai entender um pouquinho como usar o Google Sala de Aula. Então, o Google Sala de Aula é um instrumento utilizado pelos professores para organização do material. O aluno consegue visualizar com mais organização, né, os materiais de aulas, apostilas, os exercícios, né. Então, é um ambiente muito utilizado hoje em dia nas escolas para facilitar a organização das aulas. Primeiramente, então, para conseguir utilizar o Google Sala de Aula como aluno, né, você precisa ter um Gmail, né? Caso não tenha um Gmail, eu vou mostrar então o passo a passo para a criação do Gmail. E se você já tem o Gmail, só pular um pouquinho, andar um pouquinho para frente, para continuar com o andamento então da criação da conta no Classroom, ok? Vamos então para a criação do Gmail. Para a criação do Gmail, você pode digitar diretamente na pesquisa do Google, Gmail. Pode clicar então no link que vai aparecer. Então aqui a gente tem o ambiente para criação de conta, né? Vai aparecer a opção aqui bem no canto, criar uma conta. Vamos inserir os nossos dados. A senha, então, cuidado para ter 8 ou mais caracteres, combinação de letras, números e símbolos. Então, o Google exige uma senha forte, tá? Com 8, né? Com utilização de letras, números e símbolos. Vamos clicar em próximo. Ele vai pedir um telefone. Vamos colocar aqui só Brasil. E o telefone. Vai mandar um código então para o telefone. Verifique então o seu celular, o código recebido. Vai estar nas mensagens. Clique em verificar. Na próxima tela, então, você vai adicionar um e-mail alternativo. Tá? Caso você perca a senha, né, é sempre bom colocar um e-mail aqui, que ele pode enviar para esse e-mail. Data de nascimento. Clicando em próximo, ele vai ir para os termos de privacidade e concluir. Com o seu Gmail, então, criado, vamos acessar o Classroom, Google Sala de Aula. Então, para isso, podemos digitar diretamente Classroom. Clicamos no primeiro link. Temos aqui, então, o nosso ambiente, né, do Classroom. Aqui tem algumas informações em relação ao Google Sala de Aula. Podemos ir, então, ao link que vai dar direto ao Classroom. Para isso, então, vamos colocar o nosso Gmail. Feito o login, então, a gente tem o nosso ambiente de sala de aula, né? Então, temos aqui o nosso mural de entrada, né? Ele já coloca aqui uma informação, né? Crie ou participe de sua primeira turma, né? Então, aqui no mais, a gente tem participar de turma ou criar turma. Criar turma é uma opção para professores, né? Quando o professor vai criar uma turma e vai colocar o material. Para alunos, a gente seleciona participar de turma. Então, temos aqui o código da turma. Esse código é enviado pelo professor, né? Então, o professor vai enviar esse código por e-mail, né? Ou vai passar para vocês em sala de aula.
e vocês vão inserir esse código aqui e vão clicar em participar. Então, com esse código, o professor está colocando vocês dentro da turma que ele criou. É um código de acesso. Participar. Feito isso, então, a gente entra na turma criada pelo professor. Então, o primeiro local que ele entra, aqui na disciplina do professor, ele vai acessar o mural. Né? Então, a gente já percebe aqui, bem no topo, 3 opções de abas, né? 3 links, mural, atividades. Aqui em atividades, ele vai colocar alguns tutoriais, algumas pequenas janelinhas. Isso, na primeira vez que a gente utilizar o Classroom, a gente vai ver essas janelinhas com algumas dicas em relação a tutoriais, né? Aqui ele está dizendo que a gente tem disponível agora filtros, né, para acessar mais rapidamente algumas informações da aula, né? No caso aqui são os tópicos de aula, né? Ok. E pessoas, né? Então vamos ver com calma cada um desses itens, né? No mural, né? O mural então seria um feed de atividades, tá? Ele é colocado aqui em ordem cronológica, então todo o material que o professor vai colocando, ele vai disponibilizando aqui, né? Então os lançamentos ali junho, julho e agosto, né? Esse aqui é um local que pode parecer um pouco mais bagunçado até, né? Eu não recomendo tanto a orientação do aluno por aqui. Ele até consegue ver em ordem, né? Todo o material que o professor colocou, mas não fica tão organizado, né? Para conseguir ver com melhor cuidado todo o material, recomendo vir então aqui em atividades. Aqui em atividades, o professor consegue organizar melhor todo o material, né? Então ele pode organizar através de marcadores, então ele pode adicionar títulos, né, em relação às aulas, né, e especificar também a numeração, né. Esse layout vai variar de professor para professor, tá? Não existe uma regra em como criar esse layout aqui, mas geralmente ele vai separar então o conteúdo das apostilas, né, do conteúdo dos exercícios de aula, tá? No meu caso aqui, né, eu separo as aulas, né, por tópicos em relação ao conteúdo visto, tá? Então, aula de Windows, de hardware, material de hardware, só apostilas. Aula de Word, só as apostilas que eu ministro na aula. PowerPoint, só as apostilas, Excel e os exercícios de aula. Então, cada aula vai ter um exercício, né, que eu vou avaliar. E coloco aqui as provas e trabalhos. Então, a gente pode observar também em relação às cores, né? Essas cores quando estão cinzas, então quer dizer um conteúdo que a gente já viu, né? Essa cor laranja aqui depende do layout, né? Então não quer dizer que vai ser laranja. O professor pode mudar essas cores. Quando está cinza, então, eu realizei esse trabalho aqui quando a gente está lidando com provas e exercício de aula, tá? Então aqui eu tenho um material que eu não fiz ainda, né? E esse aqui eu já realizei ele, tá? Aqui em cima, né, bem no canto aqui, a gente tem então as informações em relação aos envios de todos os trabalhos e atividades que o professor criou. Clicando então aqui, a gente consegue ver as informações em relação aos títulos, né, dos exercícios e trabalhos avaliativos. Aqui as datas de entrega, né, e aqui algumas informações, né? A gente tem então atribuído, pendente, ou a gente pode ter também informação já com uma nota, tá? Aqui ele não aceita conceitos de A, B ou C, tá? Então o professor daqui a pouco vai combinar com vocês em relação a esse tipo de avaliações aqui, quando ele não aceita conceitos de apto, não apto, ou conceito de tipo A, B ou C, tá? Ele só aceita notas. Então o atribuído quer dizer um exercício que o professor atribuiu para vocês, mas vocês não o realizaram ainda, mas ele está dentro do prazo, tá? Aqui esse exercício,
ele está dentro do prazo de entrega ainda, ele foi atribuído a mim como aluno, né, e eu não entreguei ainda. Se o professor já atribuiu um exercício e ele colocou ainda que eu posso entregar em atraso, né, ele vai ficar como pendente. Né? Pendente aqui, ele vai ter o exercício, tá, que eu não concluí ainda e que passou do prazo. E o exercício que o professor colocou nota. Tá? Aqui tem alguns filtros também, né? Só exercícios e trabalhos pendentes, né? Então, tudo que passou do prazo, né? Ele vai listar aqui, devolvidos com nota, então ele vai listar todos devolvidos com nota, e os atribuídos, né? Que também, né? O pendente ele acaba sendo um atribuído, mas um atribuído que passou do prazo, né? Então, atribuídos aqui, ele lista todos, tá? Então, podemos voltar. Aqui a gente tem sempre o link, tá? Que vai à disciplina. A gente pode, então, sempre clicar no link, que ele vai voltar para a área da disciplina. Aqui do lado, então, a gente tem os tópicos, tá, criados. Aula 1, introdução. Aula 2, hardware. Então, todos os tópicos que o professor criou, eu tenho aqui também como acessar rapidamente. Vamos realizar, então, alguns exemplos de entrega de exercício para ver como é que a gente consegue fazer algumas entregas relacionadas a tipos, com anexo, quando tem formulários, e ver também como ele fica aqui nos exercícios quando são enviados. Para voltar, então, para a minha área, em relação à sala de aula, eu posso clicar diretamente no link, aqui, né, do nome da disciplina, ou posso vir também aqui no menu. No menu aqui, em turmas, ele vai para a área principal, onde tem só a informação da turma. Agenda, quando o professor colocar uma data específica, né? Então aqui em turmas, tá? Ele vai aparecer só a turma, né? Em agenda pendentes é um outro local que ele pode acessar também as informações dos exercícios, tá? Então aqui ele vai colocar todos os exercícios que estão pendentes, ó, e concluído, ele vai mostrar os exercícios concluídos. E aqui, então, eu consigo acessar de novo o meu local da disciplina. Vou voltar aqui para atividades. A gente tem, então, um exercício. Vamos ver esse aqui, o exercício teste. Então, para conseguir acessar os exercícios, são todos links, né? Então, a gente pode simplesmente clicar no link, ele vai abrir sempre a descrição, né? Então esses links aqui dos exercícios, das apostilas, eles são minimizados. Quando a gente clica, ele abre uma informação, tá? Pode ser uma apostila, né? Quando tem algum tutorial, pode ser também vídeos, né? Algum link específico que o professor colocar. Esse aqui é um PDF, né? Esse aqui é um link. Nos exercícios, então, quando eu clicar, vai ter alguma atividade aqui. Pode ser um formulário, ou pode ser também algum tipo de exercício que eu tenho que mandar um anexo. A gente já vai ver como é que funciona também. Esse exemplo aqui é um exemplo com formulário. Então, quando o professor enviar um formulário, vai ter a descrição aqui, daqui a pouco, do exercício. E eu vou clicar. Então, aqui eu tenho o formulário. Eu vou colocar, então, as informações que estão sendo solicitadas. O formulário pode ter vários tipos de opção, né? Uma caixa de seleção, né? Uma caixa para eu conseguir colocar só uma opção, né? Então, posso colocar também informações só com texto. Aqui são informações só com texto, qual o seu nome. Aqui é uma opção, então, de uma seleção única, né? Então, quando eu tiver um círculo, eu posso só selecionar uma opção, né? Qual a cor do azul? Azul, né? Isso aqui está fácil. Agora essa próxima aqui. Quais desses itens abaixo compõem o hardware de um computador? Então, a gente tem algumas opções: memória RAM, placa de vídeo e sistema operacional. O que compõe o hardware, né? É memória RAM e placa de vídeo, né?
Sistema operacional não faz parte do hardware, né? Faz parte da parte de software, né? A parte de sistemas. Tá? Feito isso, eu respondi tudo. Né? Então, daqui a pouco vai ter mais perguntas. Né? Eu só clico e digito a minha resposta. E clico em enviar. Então, a resposta foi enviada, a tarefa foi marcada como concluído. Né? Posso abrir de novo a minha tarefa, né? E verificar como é que ela está. Né? Aqui na tarefa, eu posso enviar alguns comentários de dúvidas, né, para a turma, ou um comentário também para o professor. Tá? Então, esses comentários para a turma vão ser públicos, né? Então cuidado na hora de colocar as informações aqui, algum tipo de dúvida, né? Ela é pública para toda a turma. E aqui, daqui a pouco, só alguma pergunta em relação ao exercício. Né? Então, o exercício ele está como devolvido. Né? Quando a gente observa isso no nosso exercício devolvido, quer dizer que a gente devolveu para o professor. Né? Então, eu tenho um trabalho, eu devolvi para o professor. Então, por isso consta como devolvido. Tá? Devolvi para o professor. Se daqui a pouco, né, eu tenho algum tipo de trabalho, algum anexo que eu enviei, né, teve algum problema, eu posso cancelar o envio e enviar de novo. Tá? Tem a opção aqui de cancelar envio. Tá? Cuidado em relação a forms, né, porque geralmente o form ele permite fazer só uma vez. Tá? Então, não é possível daí cancelar o envio e fazer de novo. Tá? Isso tem que ser verificado com o professor, porque alguns forms o professor cria e não permite fazer uma segunda vez. Então, vamos voltar aqui para as nossas atividades. Né? Eu posso vir aqui, então, através do menu, pendentes. Posso verificar aqui em relação aos exercícios. Ó, o que tinha de pendente, o que tem de concluído. Né? Então, o exercício que eu acabei de fazer, ele foi devolvido para o professor. Então, ele consta agora como devolvido. Né? Ele não tem nota ainda, o professor não avaliou. Quando o professor avaliar, ele vai definir uma nota aqui. Tá? Então, voltando aqui em atividades, né? Temos os nossos exercícios, né? E aqui no meu também eu consigo ver seus trabalhos. Né? É o mesmo link para verificar. Então aqui eu tenho exercícios e aqui o exercício teste que eu acabei de fazer, ele consta como devolvido. Tá? Então devolvido é o exercício que eu concluí, mas o professor não deu a nota ainda. Quando ele der a nota, ele vai ficar com uma nota específica aqui. Tá? Então fiquem tranquilos quando aparecer devolvido. Voltar lá para a minha disciplina. A outra opção que a gente tem de exercício, então, é enviar algum anexo. Né? Então pode acontecer do professor pedir para vocês fazerem alguns exercícios dentro do Word ou dentro de algum outro tipo de software, salvar e enviar como anexo. Né? Então, neste caso, vou ver aqui um que tem que enviar como anexo. Vamos ver aqui. São formulários, trabalhos, né? Esses trabalhos aqui, tá? Então, aqui eu tenho um trabalho, né? Aqui eu tenho a especificação dele e aqui eu tenho ver atividade. Então, eu vou clicar em ver atividade e vai mostrar aquela telinha ali que a gente já viu anteriormente, né? Em relação a comentários da turma e comentários particulares. Então, o professor lançou uma atividade, eu estou com dúvida em relação, não fiz ainda, estou com dúvida. Daqui a pouco posso lançar um comentário para a turma, perguntando se alguém entendeu uma parte específica aqui que eu fiquei com dúvida, ou para o professor. Professor, não entendi, como é que é para fazer? Manda aqui um comentário para o professor. Tá? Então, aqui a gente tem uma opção em relação a criar um arquivo e enviar para o professor. Neste caso, ele não especifica, né, qual arquivo específico, se é em relação a um documento Word, mas vamos tomar como exemplo um documento Word. Então vamos pegar aqui o Word,
Vou criar aqui rapidamente um documento. Vou escrever aqui qualquer coisa. Pedir para salvar, arquivo, salvar. E vou salvar dentro de uma pasta específica. Vou vir aqui então, este PC, documentos, e vou salvar aqui dentro da pasta documentos. Foi salvo. Vou fechar. Para enviar então o anexo, vou em adicionar ou criar. Então ele vai fazer as duas coisas, ou adicionar ou criar um arquivo também. Por que criar? Aqui ele tem embaixo, criar novo, algumas opções de criação. Então daqui a pouco, se o professor não especificou que tem que ser no Word, eu posso por aqui mesmo criar um documento texto, um documento de apresentação, uma planilha, um desenho. Então daqui a pouco poderia ter vindo até por aqui em criar. Ele vai criar um documento texto. Não é o Word, o Word é da Microsoft, então é um documento texto do Google. E eu posso digitar aqui a minha pesquisa. Então aqui a gente tem a barra de ferramenta, com algumas opções de texto. Feito isso, venho aqui em entregar. Tá? Certo? Aqui ele está perguntando se realmente eu desejo entregar essa atividade. Então, eu digitei toda a minha pesquisa. Realmente eu quero entregar. Então, o exercício foi entregue. Nessa opção, eu não precisei anexar. Tá? O professor não pediu para ser um arquivo em Word. Eu pude criar dentro do próprio Classroom, num editor de texto do Google. Tá? Vou cancelar o envio para a gente conseguir fazer por anexo. Tá? Certo, cancelei o envio, vou excluir aqui também. Então aqui eu apaguei tudo, tá? Apaguei as informações que eu tinha enviado. E vou adicionar um anexo. Então essa é a segunda opção de enviar arquivo. Eu fiz no Word, quero adicionar um anexo, então, para minha atividade. Tá? Venho aqui, adiciono arquivo. Selecionar do seu dispositivo. Então, ou eu posso arrastar aqui, ou clicando aqui no link, posso ir direto. No caso, eu só venho em documentos. Seleciono o arquivo que eu criei. Ele vai carregar o arquivo. Então, ele vai ficar a barrinha toda azul aqui. Fazer o upload. Então, aqui ele está carregando um documento Word agora. Ok, carregou. Clico para entregar. Feito isso, então, o exercício está entregue. Posso voltar lá nas minhas atividades. Pendentes. Verifico aqui em concluídos. E o exercício do trabalho avaliativo foi devolvido para o professor. Como ele não definiu nenhuma nota, ele só vai constar como devolvido. Vamos voltar de novo lá no menu principal, atividades, de novo aqui em ver seus trabalhos, para ver como é que ficou aqui. Então aqui a mesma coisa, devolvido, aquele primeiro que a gente fez, o Forms, e esse segundo que eu fiz agora, do anexo, ele fica um símbolo de anexo, devolvido e concluído com atraso. Tá? Então esse aqui estava pendente. Quando eu envio ele para o professor, ele vai ficar então como concluído com atraso. Por último, temos aqui então, pessoal, duas opções que a gente encontra bem no topo do lado de ver seus trabalhos. Google Agenda e pasta da turma no Google Drive. Então, todas as atividades que o professor definir, datas de entregas em relação aos exercícios, vão estar postadas aqui no Google Agenda.
ok? Então, se eu clicar no Google Agenda, vocês vão ter aqui as opções em relação aos dias, né? Aqui vocês podem modificar, pode aparecer daqui a pouco só mostrando a semana, então fica difícil a visualização aqui, né? Então sempre recomendo, entrou aqui na agenda, muda aqui para mês, tá? Então vocês conseguem ver de todo mês o que tem para ser entregue. Então aqui no mês de abril, tá? Aparece então todas as atividades que foram colocadas pelo professor. Se vocês clicarem na atividade, vai aparecer então a atividade, a descrição, né? E os links que ele pode colocar em relação ao exercício. Então fica uma maneira também fácil de acompanhar todos os exercícios, né, que o professor coloca, tá? Então, voltando, a gente tem o Google Drive. Então, o Google Drive é um local na nuvem que eu posso salvar os meus arquivos também, né? Então, o Google Drive é um espaço que é criado junto com a conta do Google. Então, eu crio o Gmail, ele vem com um conjunto de ferramentas. Uma dessas ferramentas é o Drive, que é um espaço na nuvem, seria um pendrive, né, online que eu tenho para salvar as minhas informações. Todos os exercícios que eu criar, no caso aqui o exercício que eu criei um documento dentro do Google, né, aquele documento texto, ou um arquivo que eu vou anexar em alguma atividade, tudo isso vai ficar aqui automaticamente no meu Drive, tá? Então todos os arquivos que eu criar, né, daqui a pouco eu venho aqui no exercício e crio um documento Word, né, como a gente viu aqui nas opções de criar documentos, ou daqui a pouco anexo, né? Todas essas informações que eu criar ou anexar vão estar salvas aqui, né? Recomendo também utilizar esse espaço para colocar o material de aula. Então, daqui a pouco vocês fizeram algum material em aula, algum documento, né? Salvem aqui, né? Vocês podem simplesmente pegar o arquivo, arrastar e soltar, né? Ou botão direito, né, fazer o upload, tá? Vocês podem fazer o upload de uma pasta ou de um arquivo, né? No caso de um arquivo, tá? Então fiz um documento em aula, está acabando a aula, quero salvar para continuar na próxima aula em casa. Botão direito no Drive, né? Faço o upload do arquivo, venho e seleciono um arquivo, tá? Então seleciono o arquivo ali que eu quero fazer o upload, tá? Neste caso aqui, ele vai copiar o mesmo arquivo, né? Ele vai criar com o mesmo nome, só vai colocar um do lado, né, para dizer que é a cópia, tá? Então ele criou aqui, ó, salvou, tá? Então o Drive é como se fosse o Windows Explorer, né? Eu posso também criar uma pasta para deixar mais organizado também o meu Drive, tá? Assim como posso também aqui no próprio Drive criar alguns documentos, né, planilhas, apresentação, né, que são as opções do Google, ok? Fiz o exercício então, né, sala de aula, salvei ele aqui e quero utilizar na minha casa, né, baixar ele de novo, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Simplesmente seleciono um arquivo que eu fiz o upload, né, venho nele, né, e tem aqui algumas opções, né, que eu posso utilizar para esse tipo de documento, né? No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer é fazer o download, tá? Então eu poderia também daqui a pouco renomear, né, não coloquei o nome certo, mas quero baixar na minha casa, né? Para acessar essa informação na sua casa, né, é a mesma coisa, tá? É só vir aqui na sala de aula, em pasta do Google Drive, né? Aí você vai acessar o seu Drive, vai estar aqui. Aqui também do lado do ícone, né, relacionado à sua conta, né, nesse menu do Google, aparece também as ferramentas principais do Google, tá? E tem também aqui o Drive, né? Então, daqui a pouco, se eu entrar diretamente no meu Gmail, né, posso daqui a pouco estar acessando diretamente o meu Gmail, né, se eu fiz o login, tá? Então, estou acessando o meu e-mail, né? Estou daqui a pouco no Google, já logado, né? E posso vir a qualquer momento, se eu estiver logado no Google, aqui nessas opções do menu do Google. E posso acessar também aqui o Drive, tá? Então vai estar aqui o Drive, os meus arquivos que eu fiz o upload, né? Então meu Drive aqui, Classroom, né?
e a turma que vocês estão matriculados. E para fazer o download, então, botão direito, fazer download, ele vai baixar, então, o arquivo, né? Então, aqui está o arquivo que ele baixa sempre, lembrando, né, para o downloads. Então, dentro do Windows Explorer, né, que a gente já viu essa aula, ele baixa aqui quando ele faz o download dentro de um navegador. Tá? Então, a gente tem aqui então uma forma da gente gerenciar. Se a gente quiser também enviar diretamente, eu tenho um arquivo no meu Drive e já quero enviar como exercício, né, eu posso também num exercício, né, digamos esse aqui, atividade 3, posso vir aqui adicionar do Drive. Né? Então, ele vai pegar tudo que tem lá no Drive. Ó. Então, daqui a pouco o meu exercício já está salvo aqui. Então, eu seleciono aqui do Drive. Né? Clico aqui, adiciono. E ele vai adicionar. Então, se eu já salvei no meu Drive, eu posso enviar também diretamente, né? E mando entregar, né? E entrego o arquivo, tá? Outra maneira de entregar o exercício. Então, era isso, né? Que a gente tinha em relação ao Google Sala de Aula. Então, a gente viu aqui que no mural a gente tem a ordem de datas, todo o conteúdo que o professor colocou, né, na disciplina. Tá? Aqui a gente tem, então, em atividades, a organização em relação aos exercícios e materiais de aula. Ele pode separar, então, colocar títulos específicos, organizando melhor. Né? Quando eu clicar em algum link, vai aparecer aqui o conteúdo, que eu posso vir também aqui em ver material, sempre. Né? E consigo aqui acessar o material e colocar alguma dúvida aqui para a turma, né? Alguma dúvida que vai ser pública em relação a algum conteúdo aqui. Tá? Ou eu posso, né, vir num exercício específico e venho aqui em, vamos ver isso aqui, ver atividades também. E vai também aparecer as informações da atividade para adicionar algum anexo, né, que eu posso criar também, né, em relação aos comentários, né, o comentário para a turma ou o comentário para o professor. Ok? Então, do Classroom é isso, é uma ferramenta muito prática para a organização, né, e aproveitem bastante os estudos. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.